esta semente preciosa, meu Pai amado, e que ela venha florescer no nosso íntimo e gerar frutos para a glorificação do santo nome do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 28 e o verso de número 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 28. Verso 19. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, pode tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. No dia de hoje, nós vamos começar uma série sobre o tema discipulado. Essa série, ela tem o tema discipulado. Amém? Nós vamos utilizar, irmãos, o material para que possamos acompanhar. Posteriormente, até vou indicar para os irmãos e passar até o nome direitinho aos irmãos, para que os irmãos possam adquirir e também, posteriormente, ler algum conteúdo a respeito desse estudo. Existe alguns livretos, é uma espécie de livreto como a Escola Dominical, que é as 9 marcas de uma igreja saudável. Mark Dever, ele escreve diversos livretos, como revistinha da Escola Dominical, que são lições primordiais para a igreja. E nós vamos utilizar o livreto chamado Discipulado, né? E posteriormente, se os irmãos quiserem adquirir, eu creio que há possibilidade aí na Amazon, né? Em outros meios também, em livrarias, os irmãos conseguem adquirir. É bem em conta. E eu vou passar para os irmãos também o material em PowerPoint para que os irmãos possam posteriormente ler. Discipulado. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Nós vamos aprender aí. Então, a introdução, meus amados irmãos, eu não sei se os meninos têm aí, tem um material aí? Não? Amém. A introdução, meus irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, posteriormente eu passo para os irmãos acompanhar, amém? E ler na sua casa. Nós vamos falar acerca de discipulado. O texto que nós tomamos por base fala que uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos e disse: ide, ou seja, vão e ensinem, né? Vão, ensinai todas as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que vocês forem, e depois que vocês ensinarem, e depois que essas pessoas que forem convertidas forem batizadas, vocês vão continuar ensinando-as a guardar a tudo que eu vos tenho mandado. Ou seja, o discipulado, ele é uma tarefa anterior à inserção no corpo de Cristo, no que se refere à igreja local, amém? O batismo insere o crente no corpo de Cristo, local, na igreja local, na instituição. A conversão insere
o crente na igreja universal. Não, mas a igreja universal de todos os salvos, de todas as eras, de todos os tempos e de todos os lugares e nações. Então, todos os salvos de todas as épocas é chamado de igreja universal. Então, dentro da eclesiologia, você aprendeu aqui, que é a doutrina da igreja, que existe a igreja local e a igreja universal. A igreja local é a igreja onde o povo que se reúne em determinado local. Amém, irmãos? A igreja universal é a igreja dos salvos, aqueles que vão subir ao céu, aqueles que vão ir para a glória. Esses fazem parte da igreja universal. Então, entendendo isso, nós vamos perceber que quando há conversão, a pessoa é inserida no corpo de Cristo, quando há conversão. E aí tem o penhor. O que é o selo? A autenticidade que essa pessoa é salva, o Espírito Santo. Não é? Acontece a justificação, acontece a regeneração, acontece também a santificação posicional e também a santificação gradual, que é através das disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, a solitude, né? O fato de buscar a Deus vai trabalhando em nós e o Espírito Santo em nós vai operando a santificação. Entendendo isso, meus amados irmãos, compreendendo isso, nós vamos entender que nem todos aqueles que estão na igreja local fazem parte da igreja universal. Entenderam isso? Compreenderam. Nosso irmão Eliabe deu uma aula aqui excelente, não é? Glórias a Deus. E a partir de que nós entendemos isso, irmãos, nós vamos observar que o Senhor, dentro do texto que nós tomamos por base, deu uma ordem a todo discípulo. Quantos salvos nós temos aqui? Quantos salvos que nós temos aqui? Amém? Se você é salvo, Jesus te deu uma ordem. O teu mestre, o meu mestre, o nosso mestre, nos deu uma ordem. Qual é a ordem que ele deu? Ide, ensinai. Somente o bairro aqui? Todas as nações. Isso não quer dizer que você vai ter que pisar em todos os países e pregar a todas as pessoas, que seria, dentro da lógica, impossível, dentro da nossa possibilidade. Amém? Porém, quantos discípulos de Jesus que existem no mundo? Então, há possibilidade de todos os discípulos de Jesus, em constante evangelização e discipulado, ir no seu dia a dia e ensinar todas as pessoas que estão à sua volta, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, e aonde pisar um cristão, tem ali alguém diferente. Amém? Então, alguém diferente no modo de se portar, e ele é portador de uma palavra que pode mudar todo mundo. E aí, essas pessoas que são salvas, através da pregação do evangelho e do ensino da palavra, do ensino da obra de Cristo Jesus, que o discípulo vai exercer, através do seu comportamento e através das palavras, então, nós vamos continuar ensinando. O discipulado acabou depois que você recebeu a Cristo como Salvador? Você já está pronto aí? Não, até que chegue à estatura do ser humano perfeito, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Amém? E aí nós vamos aprender sobre isso. Tanto para nós, quanto para servirmos uns aos outros, para que possamos ganhar almas, e não somente ganhar, mas também cuidar delas, até que elas possam ter autonomia de servir ao Senhor com liberdade, sem ter alguém seguindo ali como se fosse uma criancinha. O bebezinho, quando ele começa a andar, o pai não tem que estar perto ali, quando ele começa a engatinhar, e quando ele começa a dar os primeiros passinhos, não é verdade? Tem que estar sempre ali, não é? Instruindo, vendo, em vez de quando cai, em vez de quando machuca, não é? Mas chega uma hora que ele tem autonomia e consegue andar livremente, tem liberdade, tem capacidade
para andar, para poder fazer as coisas, tem mobilidade suficiente. E então ele tem autonomia de andar, de ir e vir. Então nós vamos instruir essas almas até que elas tenham autonomia e elas também possam ser multiplicadoras e ganhar almas e discipular outras almas. Amém? Irmão, você querendo esse resultado, irmãos? Isso aqui é muito prático. Isso aqui não é só teórico. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, isso aqui nós vamos ter que colocar em prática. Nós vamos ensinar e nós vamos fazer. Amém? Porque não adianta nós termos a teoria e sabermos o que nós devemos fazer se nós não fazermos. Talvez o que eu vou dizer aqui para você, você já até saiba. Porém, se não aplicar, não adianta nada. Então vamos lá, introdução. Essa é a parte introdutória do material, amém? Que nós vamos apresentar aí. Vivemos hoje na era dos dispositivos eletrônicos, como tablets, smartphones e outros. E digamos, da vida autocentrada. É assim ou não é? As pessoas, cada vez mais, elas têm o eu no centro. E elas vivem focadas em si mesmas. Por exemplo, hoje nós vivemos na era digital. Hoje nós temos um Instagram da vida, que apresenta a vida das pessoas, de cada pessoa, de maneira até como uma personagem, como um artista, que, meus amados irmãos, eles estão apresentando uma pessoa que não está na realidade dela. E outra coisa, hoje as pessoas cada vez menos querem se relacionar com as outras. É ou não é assim? Até mesmo na igreja. Antigamente as pessoas tinham o hábito de comer juntos, tinham o hábito de estar juntos, de conversar, de dialogar. Cada vez mais, principalmente nos grandes templos ou nas megas igrejas, é cada um por si. Mal as pessoas se saudam. Eu estou falando dentro das igrejas. Pior fora. Não tem relacionamento. Não tem mais aquele aconchego, o viver em comunidade. Então é cada um por si. É assim ou não é, irmãos? Cada um por si. Cada vez que o tempo vai passando é assim. As pessoas antes no bairro passavam e davam bom dia. Não era assim? Oh, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. É assim ou não é? Cada vez mais as pessoas passam tão focadas. E quando não, já passam olhando nos seus smartphones. Vai caminhando e olhando no smartphone. Não é? Ou com seus fones de ouvido. E a pessoa não fala até bom dia, a pessoa nem responde, está com um fone de ouvido ali. Então, é tudo centrado no eu. É tudo centrado no eu. Então, os jovens, muitos jovens do mundo não querem casar. Até dentro da igreja, é assim ou não é, irmãos? Antes completava 18 anos, 20 anos, muitas pessoas casaram cedo. Os antigos, então, irmão, eu tenho uma tia que casou com 13 anos. 13 anos de idade, uma tia-avó, né? Tia-avó. Ela depois completou, acho que ela completou 65 anos de casada, tia Eurides. Ela teve muitos filhos, se não me engano é 22 filhos. E aí, a minha tia-avó Eurides, ela casou muito cedo. Muito cedo. Mas hoje, as pessoas não querem casar, eles querem algo virtual. Eles querem conhecer alguém no Tinder. É assim ou não é? Aí sai, não quero mais. Aí depois volta para o aplicativo de novo, conhece outra, sai, depois volta para o aplicativo de novo. É assim ou não é, irmãos? As pessoas não querem relacionamento e contato ao ponto de alguém intrometer na vida do outro. Não, eu quero relacionamento, eu quero prazer, mas eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. E alguns chegam a dizer até mais, fazer até mais. Eu não quero ter um marido, mas eu quero ter um filho. Quando eu quero ter um filho, eu vou lá no catálogo, escolho qual é o perfil do pai, né? A mulher escolhe qual é o perfil do pai. E ali tem a inseminação artificial. Ou seja, não quer mais relacionamentos. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. No entanto,
existe algum espaço na vida autocentrada para uma vida comunitária do cristianismo? Você acha, irmão, que existe espaço para esta vida da correria, do trabalho? Quantos irmãos se levantam bem cedo aqui para ir trabalhar, ou para estudar, ou aquela vida corrida? E é trabalho, e é igreja, é faculdade, é escola, é estudo. Não, a vida é correria. Não tem tempo nem de visitar parente, de visitar mãe, de visitar pai, nem de ligar, nem de relacionar. Antigamente comia no final de semana, ia lá, conversava, ia lá e tinha aquele relacionamento, tal. Hoje já não tem mais, cada um por si. Então, você acha que tem espaço no cristianismo, dentro dessa visão autocentrada que nós vivemos, para uma vida de comunidade? Para uma vida que as pessoas se relacionam com as outras? Que as pessoas conversam umas com as outras? Que as pessoas dialogam umas com as outras? Meus irmãos, pra você ter ideia, tem gente que conversa com um parente pelo celular, dentro de casa. Está num cômodo, chama, faz isso, é ou não é? Então nós observamos isso. Olha aqui, meus irmãos, nós vamos observar. No cerne do cristianismo encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre o seu caráter e faça por meio da obediência a sua palavra, no relacionamento com Ele e uns com os outros. Ou seja, no centro do cristianismo, há um desejo de Deus para que o seu povo viva em quê? Em obediência à sua palavra e relacionamento uns com os outros. Quando a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, o que aconteceu na igreja, irmãos? Eles tinham tudo em comum. Eles sentavam e partiam o pão. Eles tinham relacionamentos. Eles se reuniam de casa em casa. Eles viviam essa vida comunitária. E aí, cada vez mais que cresce, passa o tempo, a vida corrida, o cotidiano corrido, a vida ficando mais digitalizada. Agora tem até o metaverso. É assim ou não é? O metaverso, você pode entrar ali naquele universo digital e você pode ter aquela conexão naquele universo digital, como se fosse real. Né? Pode trabalhar dentro daquele metaverso. Tudo digital. Então, nós vamos observar que, cada vez mais, até na igreja, nós queremos distância, muitos, né? Nem todos, mas querem distância de relacionamento, de viver em comunidade. E uma das características do discipulado cristão é a vida comunitária. Amém? Portanto, ele enviou o seu filho a fim de chamar um povo para segui-lo. E a partir do ato de seguir o filho, é chamar mais pessoas para seguirem o filho. O Senhor te chamou. Quantos foram chamados por Senhor Jesus aqui? Segue-me, segue-me, segue-me. E aí você e eu passamos a seguir Jesus. Quem é o nosso modelo, irmãos? Jesus. Quem que é o modelo de estilo de vida, irmãos? Jesus. E agora que eu sou salvo em Jesus, Ele me deu também uma convocação, um comissionamento para chamar outras pessoas a segui-lo, a seguir Jesus. Então vamos lá, eu ensinei para os irmãos aqui, algumas terças atrás, acerca da espiritualidade cristã. Fale para mim, por gentileza, o tripé da espiritualidade cristã. Quem pode dizer para mim o tripé da espiritualidade cristã? Não, esse é o tripé da Assembleia de Deus. O tripé da espiritualidade cristã. Vamos lá. Isolamento. Lembra que as disciplinas espirituais são você e Deus? E aí está a oração também no secreto, está a leitura da palavra, está a meditação, está o estudo bíblico, mas tudo lá no secreto. Isolamento, comunidade ou comunhão, amém?
com os irmãos, com a comunidade cristã e serviço. Anote isso aí. Olha, anote isso aí, pra você não esquecer. Quando eu falar do tripé da espiritualidade cristã, você vai saber. Isolamento, quando eu falo isolamento, eu estou falando do quê, irmãos? Eu estou falando de uma vida de oração, lá no secreto. Lembra do fechar a porta? Uma vida de meditação, uma vida do quê? Disciplinas espirituais. Você e Deus, leitura da palavra, estudo da palavra, amém? Generosidade, você dá com a mão, sem a outra mão saber. Ó, você e Deus. Você vai praticando essas coisas assim, essas disciplinas espirituais, isolamento, tá? Segundo que eu ensinei para os irmãos, do tripé da espiritualidade, comunidade, ou comunhão com os irmãos. Ó, comunhão com a comunidade. Sabe aquele negócio que não fala com o irmão? Sabe esse negócio de não conversa com aquele ali, não vou com a cara daquele lá? Tem uns que chegam a dizer assim, irmão, o meu santo não bate com aquele, o dele, né? Irmãos, você tem o Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo, ele está ligado, sim, irmão, você está ligado com o teu irmão em Cristo. Porque Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. E aí nós vamos observar a terceira parte do tripé da espiritualidade, que é o serviço. Servir a Deus e servir uns aos outros. O serviço a Deus é servir uns aos outros. Amém? Porque o maior mandamento se resume no quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então nós vamos observar isso. Assim, na vida em conjunto, as pessoas demonstram a vida comunitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que relacionamento tão íntimo, né? Profundamente íntimo da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Juntas, elas demonstram o amor, a santidade, a unidade do próprio Deus. Olha aí. Então, a igreja que salva em Cristo Jesus, que vive em comunidade, servindo uns aos outros, ele vai fazer isso. Como tem o fruto do Espírito, ele vai lançar amor, receber amor. Ele vai amar, vai ser amado. Entendeu? Então, essa reciprocidade no corpo de Cristo, ela é mútua. Ela é cíclica. É você dá e você recebe. É assim ou não é, irmãos? Deve ser assim na vida cristã. Então nós vamos observar que lá em Mateus 28:19 vai dizer: portanto, seu filho lhes deu a seguinte ordem antes de subir ao céu: vão e façam discípulos. A vida dessas pessoas, em outras palavras, devem ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Qual é a ordem que Jesus nos deu? Ajude as outras pessoas a me seguirem. Essa é a definição de discipular nesse estudo. Ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Se puder anotar isso aí, ó. Ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Simples assim. Você viu que é bem simples? Outra definição possível seria: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. Irmãos, vamos lá. Hoje não tem uma profissão. Já é profissão, hein? Já é profissão. Influencer digital. Você pergunta para o jovem: o que você quer ser? Enfermeiro? Médico? Você quer ser advogado? Você quer ser engenheiro? Não, quero ser influencer. Chique, né? E quem estoura fica rico, fica milionário. É assim ou não é? Às vezes faz uma dancinha boba lá, ou faz um receba, pronto. Ficou rico. É assim ou não é? É. Se arrumar alguém para curtir e rir da palhaçada, pronto. Ficou rico.
Então, influencer. E aí, esse tal do influencer, ele pintou o cabelo de amarelo, os seus seguidores vão fazer o quê? Pintar de amarelo. Se ele rapar o meio da cabeça e deixar dos lados, que nem um careca mesmo, sabe? Quando fica só aquela coroinha bonita aqui. Só que aí todo mundo vai falar assim, rapaz, é bonito esse corte, hein? Porque o influencer fez, então é bonito. Ele lançou moda. Então ele lança moda, o influencer. E o discípulo de Jesus, ele tem uma identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro de Cristo. Sou seguidor de Jesus. Ele é o meu mestre. Quem que deve ditar a regra? Quem que deve ditar a moda? Quem que deve ditar o estilo de vida? Jesus. Então a irmã, a moça, a adolescente, não precisa andar com a saia da Anitta, com o shortinho da Anitta. Amém? Porque quem o influencia é Jesus. Oh, glória. O varão não precisa andar que nem aquele, né, o maromba. Não é? E ainda joga a camisa aqui assim, ó. E sai todo abdômen trincado. Não é? Não. Porque, irmãos, a sua influência é Jesus. Jesus não andava assim na Judéia, na Galiléia, não é verdade? Então o estilo de falar é influenciado por Jesus. Irmãos, olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você, presta atenção. Eu entendo perfeitamente a questão cultural. Amém? O nordestino, ele fala mais arrastado, é assim ou não é? Ele tem os seus sotaques próprios. Eu entendo que o paulista, ele fala de uma forma diferente. O cariocas, né? Me vê 3 pastéis de carne, né? Todo marrento para falar. É assim ou não é? Mas é a questão cultural. Agora, no que se refere à vida cristã, ao estilo de vida moral, ético, estabelecido por Cristo Jesus, isso é imutável. Está nas Sagradas Escrituras. Amém? O fruto do Espírito, ele é atemporal. Ele não muda. Ah, mas era naquele tempo lá, hoje é outros tempos. Não. Então, olha aí essa definição, como que é forte. Discipular é exercer boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Foi o que Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo imitava Cristo. E os discípulos de Cristo que foram ganhados por Paulo tinham o seu pastor como modelo. Agora, você imagina a responsabilidade da liderança da igreja. Sim ou não, irmãos? Imagina a responsabilidade de você aí, ó, que está sentado nesse banco, que você é um discipulador. Você, querendo ou não, você influencia. É ou não é? Ou tem algum crente 007 aqui? Tem algum crente 007 aqui? Irmão, trabalhei com um determinado senhor durante anos. Não tantos anos, que eu não sou tão velho assim, né? Mas durante alguns anos. E eu não sabia que ele era obreiro, que era um cristão e obreiro. Porque as suas atitudes não demonstravam que ele era um verdadeiro cristão. E ele nunca citou que era um cristão. Agora você imagina como alguém fica num determinado local tanto tempo trabalhando, estudando, numa universidade, numa escola, e ninguém sabe que ele é um cristão. Adolescentes e jovens, na escola eles sabem que vocês são cristãos? Servos de Deus? Porque o teu comportamento fala quem você é. Irmãos e irmãs aí que trabalham nas empresas,
Eles sabem lá que você é um servo de Deus, uma serva de Deus? Porque o teu estilo de vida demonstra isso. E outra coisa, e eles ainda ficam de olho em você, querendo pegar algum erro em você. É assim ou não é? Tenta pegar erro em você. Era que nem com Daniel. Tenta pegar erro. E aí nós vamos observar, meus irmãos, que essa boa influência espiritual sobre a vida de alguém de modo deliberado é a forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. É a imitação de Cristo. Imitar Jesus. Imitar Cristo. O meu desejo é que você saia daqui dizendo: eu sou um verdadeiro cristão e eu preciso imitar Cristo, que o maior discipulado é a influência que eu exerço sobre a outra pessoa, com minha vida, com meu estilo de vida, com meu comportamento. E eu preciso influenciar essa pessoa a também ser parecida com Jesus. Amém? Discipulado é o termo que uso, diz o autor, para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipulado. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir a Jesus. Então, ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, o que é discipular? Ajudar alguém a seguir Jesus. Agora, irmãos, quantos estão, presta atenção aqui, ó. Quantos estão ajudando alguém a seguir a Jesus? Quantos aí? Precisa me responder, não, irmão. Uma pessoa que você cuida diariamente. Uma pessoa que você zela diariamente. Umazinha, irmão. Você vê na tua memória? Você está cuidando diariamente a seguir a Jesus? Olha que importante. Isso é tarefa do Senhor, pastor. Você não leu a Bíblia? Deve ter um camarada aí, um influencer cristão, que fala: você não é crente, não. Não é assim? Isso é tarefa do pastor, dos obreiros. Não, é tarefa do salvo. Você é salvo? Então, nossa tarefa. Amém, irmãos? A vida cristã é uma vida discipulada. É uma vida que discipula. O cristianismo não é para solitários ou individualistas. Sabe aquele crente individualista? Que quase não dá paz do Senhor. Irmão, vai doer, mas tem que falar, né? Não consegue olhar no olho do irmão, não consegue dar paz do Senhor, não consegue conversar, não consegue ceder o seu lugar. Irmão, se a pessoa é egoísta, individualista, que não consegue ceder o lugar para o outro na fila do banco, na fila da lotérica, não tem aqueles lá aqueles malandros que querem cortar a fila? Você não consegue dar o passo atrás nem no trânsito, quando alguém te fecha, tu já quer brigar? É assim ou não é? Agora é diferente, irmãos. Vamos tirar o egoísmo, o individualismo. Vamos tirar essa questão de querer viver uma vida solitária, porque ser cristão é viver em comunidade, comunidade, comunidade. Aqui é uma grande família, cuja tem um só Pai, é Deus. Aleluias! E através de Cristo nós fomos adotados na família de Deus. Então não tem individualismo, não tem vida solitária, não tem vida de egoísmo. É para as pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida, ou seja, caminho estreito que conduz à vida, é um caminhar juntos. Irmãos, olha que mulher linda o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é assim, ó, chega na alfândega e ele fala assim para Levi, para Mateus: segue-me. Ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Foi assim? Amém? Ele vai seguir Jesus durante 3 anos. E ele não vai, a partir do primeiro dia, estar pronto e acabado. Aprendeu tudo.
Não. Depois de quase 3 anos que Pedro está seguindo a Jesus, Jesus ainda fala para ele assim: ó Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Ou seja, seja um discipulador. Quando você se converter, você imagina, irmão, um tapa na cara, né? Você andando com Jesus há tanto tempo, fazendo parte do ministério, é obreiro já. Aí, e eles falam, quando você se converter? Oh, meu Deus. E aí, olha o que o texto vai dizer. Olha o que a nossa lição vai dizer. O cristianismo não é para solitários ou individualistas. É para pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. É um caminhar juntos. Muitas vezes vai tropeçar e o outro vai ajudar a levantar. Muitas vezes vai chorar, mas o outro vai abraçar. Muitas vezes vai ficar irritado, o outro vai falar, meu irmão, não fica assim. É um caminhar juntos. É você dando lugar para o Espírito Santo. Quando Ele fala no teu coração, você não vai entristecer Ele, você não vai extinguir Ele, você não vai apagar Ele, mas você vai dar lugar a Ele para que você faça a vontade dEle. Ande por aqui, vai aqui, faça assim, olha aí, não veja isso, não faça isso, não ande por esse caminho, não fala assim. E você sendo guiados. Romanos 8:14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, é preciso seguir e guiar. É preciso ser amado e amar. Eu discipulo e eu sou discipulado. Eu guio e eu sou guiado. Eu amo e eu sou amado. Porque quem me amou primeiro? Jesus. Ele me amou primeiro. E amamos mais quando ajudamos outras pessoas a seguir Jesus ao longo da vereda da vida. Nós aprendemos a se importar com as pessoas. Nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a se importar. Em nome de Jesus, irmãos. E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu não quero colocar-me num patamar de espiritualidade inatingível. Não! Sou falho tanto quanto os irmãos. Somos pecadores. Mas nós precisamos aprender juntos, porque nós queremos ser uma igreja saudável. A igreja local de Amador Bueno, que aqui também tem uma igreja universal que vai subir ao céu de glória, precisa ser uma igreja saudável, que ajuda os outros a seguir Jesus, que caminha lado a lado do outro e se o outro cair, levanta, que ajuda a guiar, que ajuda um ao outro a seguir a Jesus, que ama e é amado. É assim que você tem comprometido, é assim que você tem compreendido o cristianismo e o significado de ser cristão? É assim, irmãos? Você compreende? Quando você recebeu Cristo como Salvador, você entendeu que cristianismo é isso? Amém? E está praticando isso? Olha como é, irmãos. Antes de discipular outras pessoas, precisamos nos tornar discípulos. Precisamos nos certificar de que seguimos a Jesus. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Um discípulo de Jesus segue os passos dele, agindo conforme ensinou e viveu. É como o seguidor do Instagram? É só dar um clique lá e tá seguindo? É assim? Ó, deu um cliquezinho em Jesus lá, hein? Seguir. Jesus no Instagram de Jesus, ó. Seguir. Coraçãozinho em Jesus lá. Ah, é? É. S2, hein, Jesus? Coraçãozinho. É assim? Não. Tem gente que você segue, mas você não faz tudo que eles fazem. Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que tem gente que está no seu Instagram, nas suas redes sociais, se você tem,
que você segue, ou alguém que você gosta de ouvir pregar, que você gosta de ouvir falar de Jesus, ou que você gosta em outra área profissional, não é? Tem alguém que, rapaz, que aquela pessoa ali é um bom profissional, né? Eu gosto de ver ali as instruções dele e tal. Talvez naquele quesito você segue, mas na outra parte da vida, você fala, não, essa parte aí não dá para me imitar não, que é ruim. Agora Jesus, você não pode pegar uma parte dele e falar, eu quero essa parte de Jesus e do Evangelho, e essa parte eu não quero, não. Ou você segue ele por completo, ou você não segue ele por completo. É o homem todo pro Evangelho todo, vivendo todo do Evangelho. Não tem como viver metade do Evangelho, é viver o todo do Evangelho. Não tem como ter metade de Jesus, é ter o Jesus por completo. Discípulo é um seguidor, um discípulo de Jesus segue os passos dele, agindo conforme ele ensinou e viveu. Contudo, segui-lo significa mais que isso. Significa, antes de mais nada, que você entrou em um relacionamento pessoal e salvador com ele. Ou seja, você foi encontrado por ele. E ele te chamou para você seguir, você tem um relacionamento pessoal. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Você foi transformado por ele, você o ama e você o segue. Mas talvez, se não tem um desejo de ajudar outras pessoas, talvez tenha até o desejo, mas não teve atitude ainda. Quem entende, irmãos? Mas se não tem um desejo de ajudar outras pessoas a seguir Jesus, tem algum problema. Você pode até questionar, será que eu sou um seguidor de Jesus mesmo? Será que eu sou um discípulo de Jesus? Vamos lá. Você está em Cristo. Como afirma a Bíblia em Filipenses 2:1. Você foi unido a Ele. Você foi unido a Ele por meio de uma nova aliança no sangue dele. Você foi comprado, não com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Você estava irreconciliável, eu estava irreconciliado com Deus, estava virado as costas para Deus, mas Ele nos reconciliou. Deus, através do seu Filho, que enviando o seu Filho, nos reconciliou com Ele. E por intermédio da morte e ressurreição de Jesus, toda a culpa do pecado que você cometeu passa a ser dele, e toda a justiça que pertence a ele se torna sua. Por que que o homem é justificado? Pelos seus méritos? Não! Paulo vai dizer, não tem jactância alguma, não tem orgulho algum do ser humano bater no peito e dizer que ele é bom, porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé, é pela obra de outro, é pela justiça de outro que nós fomos feitos justos. É porque outro padeceu que nós podemos viver. Ser discípulo de Cristo, em outras palavras, não tem início em algo que nós fazemos. O processo começa com algo que Cristo fez. Quem operou a salvação? Cristo. Quem efetuou e executou a salvação? Cristo Jesus. Quem veio até nós para nos salvar? Cristo Jesus. A única coisa que nós fizemos é dar a resposta de sim ou não. Mas toda a obra salvífica é dele. Aleluias. Aleluias. Porque até as boas obras nossas como trapo de imundícia perante Deus. Por mais que possamos fazer o que aparentemente seja bom, mas perante Deus é nada, é trapo de imundícia. Jesus é um bom pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas. João 10:11, ele amou a igreja e por isso entregou a si mesmo por ela. Efésios 5:25, ele pagou uma dívida que não era dele, e sim nossa, e então nos uniu a si mesmo como seu povo santo.
Ele ofereceu a si mesmo como substituto e sacrifício para todo o que se arrepender dos seus pecados e confiar apenas nele. Assim, o discipulado cristão começa bem aqui, com a aceitação desse dom gratuito. A salvação é um presente. Você vai anunciar o problema e você vai anunciar a salvação com aquilo que nós chamamos de evangelização, que também faz parte do discipulado. Porque é necessário que um dirigente, que um pastor, que um pregador continue pregando o evangelho até mesmo dentro daqueles que se professam ser crentes. Porque talvez tenha pessoas que fazem parte da igreja local que ainda não fazem parte da igreja universal, mas ainda há oportunidade de arrependimento para que venha a salvação. É possível um filho de crente crescer na igreja e saber toda a história da salvação e ainda não ser salvo? É possível? Sim. É possível alguém saber toda a teologia da salvação, a soteriologia, e a mesma assim ainda não ser salvo? É possível? Sim. Porque a salvação não é pelo acúmulo de conhecimento intelectual. A salvação é a obra de Cristo operada pelo Espírito Santo interiormente, fazendo com que creia ativamente na obra de Cristo. E esse ser que era morto, que estava insensível perante Deus, esse ser velho, que toda tendência, todo desejo, toda volitude era para o pecado ser transformada. Esse ser humano pecador seja transformado. E quando esse ser pecador for transformado, glória, aí é regeneração. O mestre chamado Nicodemos, não era, o camarada era mestre, sim ou não? O próprio Jesus diz, tu és mestre em Israel. É assim? Mestre. Mas Jesus disse assim, é necessário nascer de novo. Oh, glória. Mas eu sei, é necessário nascer de novo. Mas eu conheço essa historinha aí de que Jesus morreu na cruz. Mas é necessário nascer de novo. Eu já tenho 10 anos na igreja. É necessário nascer de novo. Assim, o discipulado cristão começa bem aqui, com a aceitação desse dom gratuito, a graça, a misericórdia, o relacionamento com Deus, a promessa da vida eterna. Em certos momentos de seu ministério, Jesus voltou para a multidão e afirmou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma frase que eu anotei aqui que para mim é forte, não sei para você, a respeito da renúncia, de todo o sacrifício que Jesus fez. E no domingo eu não falei para você de forma bem rápida que é prazeroso servir a Jesus? Amém? Lembra daquela série de mensagens que eu falei da alegria cristã? Do prazer em Deus? Então vamos lá. Olha o que diz aqui essa frase. No tocante ao discipulado, Jesus não pede dos seus discípulos absolutamente nada do que ele próprio não esteja disposto a fazer. Ou seja, Jesus não pede nada dos seus discípulos que ele não esteja disposto a fazer. Jesus não requer dos seus aquilo que nem ele mesmo tenha demonstrado. O que é isso? Quando ele fala assim, ó, negue-se a si mesmo, ele negou a si mesmo para ele falar isso. Quando Jesus disse assim, ó, cada um deve levar a sua cruz, ele levou a dele. Quando ele disse assim, ó, cada um deve lavar os pés uns dos outros, ele lavou os pés. Sabe qual é o problema de nós cristãos? Que sabemos muito, falamos muito e fazemos pouco. E Jesus, ele demonstra com a sua vida. Oh, glória. Aleluia.
Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser cristão. É vida. É vida. O pastor gosta de dar conhecimento para os irmãos, sim ou não, irmãos? Eu estou falando que isso é ruim? Não. Você tem aprendido aqui, sim ou não? Mas não adianta você aprender se não viver, irmão. Não adianta eu aprender se eu não viver. Eu não sou perfeito, mas eu preciso levar em oração meus defeitos e falar: Jesus, eu quero que o Senhor mude, porque eu fui chamado para influenciar e não para ser influenciado. Porque José estava lá no Egito, mas não foi influenciado pelo Egito. Daniel estava na Babilônia, mas não foi influenciado pela Babilônia. Aleluia. Nosso discipulado com Cristo tem início quando ouvimos essa ordem e obedecemos a Ele. Segue-me. Mas o segue-me não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Já não é mais eu que controla a minha vida, mas é Ele que domina e controla a minha vida. Ser cristão significa ser discípulo. Não há cristão que não seja discípulo. Não é mais você quem estabelece o programa da sua vida, e sim Jesus Cristo. É você, e você pertence agora a Ele. É a Ele que você pertence, que eu pertenço, nós pertencemos. É a Ele. Seja feita a tua vontade. Já não é o meu eu, já não é o meu ego. Oh, aleluia! Não sois de vós mesmos. Paulo diz: fostes comprados por um preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Até, se eu não me engano, é 1 Pedro, né, Dani? Que fala que nós fomos comprados com aquele texto que eu acabei de citar. Ele nos comprou. Ele nos comprou, irmãos. Jesus não é nosso Salvador, somente Ele é o nosso Senhor. Oh, Jesus é meu Salvador, coisa boa, né? Ele me salvou. Não esqueça, Ele é teu Senhor. Você quer só a parte boa? No sentido de que agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser? É assim a hipergraça? Ai, Jesus é amor. Não é assim que alguns pregam aí? E eles vão fazer aquilo que eles quiserem, viver a vida da forma que eles quiserem? Ele é o meu Senhor, não é o que mando. O eu tem que morrer. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida cristã é também a vida dedicada a discipular. Os discípulos discipulam. Seguimos aquele que convoca as pessoas para que o sigam ao convocar outras pessoas para que o sigam. O que é isso? Nós atendemos o convite. Amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora que eu sou salvo, eu vou fazer o convite. Ele está te convidando porque Ele pode te trazer alívio para a tua alma. Alívio para a tua alma. Para que fazemos isso? Ou por que fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Por amor e por obediência. Por amor ou por obediência. Amor. O motivo para discipular outras pessoas começa no amor de Deus. E em nada mais. Ele nos amou em Cristo. E por isso nós o amamos. O amor de Deus para conosco inicia uma reação em cadeia. Ele nos ama. E então nós o amamos. Então amamos as outras pessoas. Então Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós o amamos. E porque Ele nos amou e nós o amamos,
nós amamos uns aos outros. João resume tudo isso dizendo assim, lá em 1 João 4, 19 e 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E temos esse mandamento da parte dele. Quem ama a Deus, também deve amar seu irmão. Oh, glória. Por que somos discipuladores ou discípulos e fazemos discípulos? Por quê? Porque ele nos amou, nós o amamos e amamos os outros. Obediência. Ligada ao nosso amor está a nossa obediência. Jesus ensinou: se me amardes, guardareis meus mandamentos. João 14, 15. Eu amo o Senhor. Você ama mesmo? Amo porque Ele me amou. Amém. Se você ama porque Ele te amou, então você vai guardar o mandamento. Qual que é o mandamento dele? Amais uns aos outros. Faça discípulo. Faça discípulo. Faça discípulo. Mateus 28, 19 e 20. E ordenou: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Para nós encerrarmos esta parte que só está começando. O objetivo desse estudo é ajudar a entender biblicamente o que significa fazer discípulos e encorajar na obediência a Cristo. Discipular, segundo a Bíblia, é auxiliar outras pessoas a seguirem Jesus e deliberadamente dar uma boa influência espiritual sobre eles. Lembra da boa influência? Lembra da boa influência, irmãos? Você foi chamado para influenciar. Você é diferente no meio dos iguais que tem aí no mundo. E isso se dá em grande parte nas igrejas e por meio delas. Amém? E assim encerramos aqui. Assim, quando você vai à igreja aos domingos, há uma pergunta aqui, presta atenção. Só se preocupa com o que pode obter ou tem busca de formas de contribuir? E aí, quando você vem para a igreja, você vem só para receber ou você vem também para, de alguma forma, contribuir? Então, a partir de hoje, a portaria é de forma diferente. Melhor ainda, amém, irmãos? A recepção top. Amém? Amém, obreiros? Você entendeu isso aqui? Cada vez melhor. Os obreiros na porta, recebendo as pessoas que os visitam, pensa nisso. Deus me amou. Eu amo meus irmãos. Fui chamado a discipular. Sou um influenciador. Vou servir como se Jesus estivesse aqui na porta. Se for Jesus que estivesse aqui, eu vou servir na porta. Eu que sou dirigente, se Jesus estivesse ensinando aqui, qual é o tipo de mensagem que ele ia ensinar? Então tá, eu tenho que ir no mesmo nível. Sou humano, sou falível, não tenho, se compara a Jesus sim, mas a minha dedicação tem que ser como se ele estivesse aqui, como se eu fosse ele. E não amar, não lembrar das pessoas, não mandar uma mensagem, não orar, não abraçar, não cuidar, não zelar, não visitar, não ir, não abraçar, não fazer, não aconselhar. Contribuir, servir. Deus quer que você esteja na igreja não apenas para suprir suas necessidades, mas também para ser preparado e estimulado a cuidar de outras pessoas. O cristianismo não é para o autossuficiente, que não precisa de ninguém. É para os seguidores que guiam outras pessoas a também fazer discípulos. Amém, meus irmãos? Fique de pé, em nome de Jesus.